E eu começo agora um bate-papo com ela, nossa senadora, professora Dorinha, pré-candidata ao governo do estado pela União Brasil, no maior conjunto de prefeitos, de partidos hoje no estado. Bem-vinda, professora Dorinha, vamos conversar um pouco sobre essa pré-campanha. Roberta, é um prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente não tinha esse bate-papo, falamos há algum tempo atrás, mas é sempre um prazer poder conversar com você sobre Tocantins. Gente, eu vou direto para a primeira pergunta, que é, na minha opinião, uma vantagem que a professora Dorinha tem sobre os seus adversários, mas que tem sido um argumento utilizado para descredenciá-la na disputa, que é o fato de ser mulher. É o fato de ter, ao longo do seu tempo, passado pela gestão no estado da Secretaria da Educação, que é uma gestão do orçamento enorme, e depois ter migrado para o parlamento. Dorinha, eu vejo seus adversários dizendo que você não está capacitada para dirigir o estado porque não tem experiência em gestão. O que é isso? Misoginia? Acho que é sempre o processo. Eu lido com esse tema há muito tempo, né? Eu sou líder da bancada feminina no Senado, fui líder na Câmara, e é um tema que a gente trata há muito tempo, do desprestígio que as mulheres têm, né? Na verdade, é sempre uma tentativa de diminuir a nossa capacidade de diálogo, de gestão. Então, tem enfrentado isso muito, né? Na verdade, é interessante que todos que desprestigiam se valem de mulheres nas suas campanhas, no seu trabalho, né? E, na verdade, isso não me incomoda como Dorinha, incomoda todas as mulheres. Muito bem, eu quero perguntar, então, você está capacitada para assumir o orçamento do estado, esse Tocantins cheio de demandas e desafios? Olha, eu estou capacitada sim, eu tenho um preparo que os lugares por onde eu passei, eu fui gestora do maior orçamento do estado por quase 10 anos, na época governador Siqueira Campos, depois Marcelo Miranda, por 2 governos. Na época, inclusive, que eu fui secretária, a educação ainda tinha a responsabilidade da cultura e do esporte, né, que eram juntos nesse período. Lidei com o processo de gestão, depois fui para a Câmara 3 mandatos. Lá também eu fiz um processo de gestão, fui secretária da Mulher na Câmara, uma estrutura bastante complexa do ponto de vista de gestão no âmbito da Câmara Federal. E hoje no Senado eu ocupo também posições, sou líder do meu partido, sou líder do maior bloco que tem no Senado, sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional. E o processo, a experiência, a qualificação, a capacidade de diálogo, isso sempre esteve presente no meu perfil. E eu acho interessante porque quem tenta desprestigiar ou não teve nenhuma experiência de gestão, ou até teve bem recente, mas teve uma primeira vez, né? Então acho que, de novo, é uma tentativa de procurar algum tipo de adjetivo, como se as pessoas nascessem sabendo. E eu sou professora. Professor ensina, mas também aprende. Muito bem, eu vou para um pequeno intervalo, você fique aí que a gente volta já já com as perguntas da nossa equipe do T1 Notícias para a senadora Dorinha. Eu estou de volta aqui com a senadora professora Dorinha, nos visitando aqui na sede do T1, concedendo essa entrevista ainda na condição de pré-candidata. E eu quero chamar a Shirley Cruz, lá de Caldas Novas, nossa editora, para fazer a primeira pergunta aqui da equipe para a Dorinha. Fala, Shirley. Boa tarde, senadora Dorinha. Aqui Shirley Cruz, do T1 Notícias. A minha pergunta é sobre o seu plano de governo. Esse plano de governo, ele já está sendo pensado, está sendo construído? E se sim, de que forma isso está acontecendo? A senhora está chamando alguns setores apenas ou será uma construção coletiva? E ainda que não esteja pronto para ser apresentado, eu gostaria que a senhora nos antecipasse os principais eixos, né, que esse plano de governo contemplará para que o Tocantins consiga se desenvolver ainda mais e gerar qualidade de vida para a sua população. Obrigada. Eu acho que represento, tem tanto a questão do próprio governo do estado, né, a oposição ao governo, a junção. O governo tem desgaste também, além da sua aprovação, é natural, não consegue fazer tudo. Né? E na verdade assim, são times, né, estão organizados, eles pleiteiam de igual forma
dar continuidade ou assumir a gestão, né, do governo. Então, eu acho que isso é um pouco da natureza do processo democrático e político. Você ter posições adversárias e que vão colocar aquilo que eles acreditam que representam, que pode representar melhor a sociedade do que do lugar que você está. É natural, o próprio governo do Estado tem posições, tem ações e tem uma ação, a minha, embora não seja continuismo, eu represento um governo e acho que muitas das políticas... um grupo que tem uma linha. Um grupo que tem uma linha, um grupo de prefeitos, quando a gente fala assim, às vezes o adversário diz assim, incomodado, né? Porque falo que tem mais de 100 prefeitos. Mas só prefeito? Não, prefeito nenhum foi nomeado. O prefeito foi eleito. Ele representa a população do seu município. Então, quando eu falo que eu tenho um apoio de um prefeito, estou dizendo que o prefeito, ao assumir, Wagner recentemente em Araguaína disse, por que eu apoio a Dorinha? É porque ela está preparada, os recursos que eu levei para aquele município, o prefeito Eduardo, que politicamente eu nem apoiei, mas ele disse, olha, é a parlamentar que mais ajuda Palmas. Está preparada, então... Um parêntese aqui. A questão do prefeito Eduardo, que foram palanques bem aguerridos, né? Você apoiou a deputada federal Janet, mas vocês têm uma história, né? Uma história de convivência ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, vamos dizer assim, e que logo em seguida ele retoma. Inclusive, a gente apoiou para senadora, não é isso? Eu me lembro de um vídeo que ele fez bem emblemático, os filhos da dona Aureni apoiam Dorinha. Então, na verdade, vocês retomaram uma relação política e de amizade. Na verdade, a gente nunca rompeu a relação. O Eduardo, se vocês lembrarem, ele, quando terminou o mandato quando ele começou o último mandato de deputado estadual, inclusive ele estava no nosso partido, né? Tinha filiado ele e filiado Siqueira. O Eduardo dobrou comigo em muitos municípios, mas ele, quando começou o mandato, ele disse, estava com problemas de saúde, ele disse, olha, meu último mandato, não vou mais ser candidato a nada. Em 2022 me apoiou, me ajudou muito. O Eduardo é um especialista em gestão política, em estratégia, em campanha, me ajudou muito, mas disse que não era candidato. Depois ele resolveu, por demandas diferentes, ser candidato, mas ele já sabia que eu tinha um compromisso firmado. Houve uma relação respeitosa. Durante o processo eleitoral, eu também eu respeitei pela sua história e nome. E logo no início, ele não tinha nem tomado posse como prefeito, ele já, de uma ação bastante respeitosa, ele procurou o governador Vanderlei, ele procurou a bancada federal para dizer, olha, eu vou assumir a prefeitura, preciso de uma ajuda. Ele não tirou dia para descansar, ele já começou esse trabalho, então ele veio atrás buscando essa resposta, e esse é um exemplo. Agora, em Araguaína, houve um grande exemplo. Eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, porque estão se juntando pela política. Não, ao contrário, gente, a política ela é instrumento de diálogo. Se você tem uma competição, uma disputa eleitoral dentro do respeito democrático, nada me impede de, em outro momento, eu estar com um aliado, com outros aliados, com outro. Ele não é inimigo, ele está longe de saber o que é política. Política se constrói, sim, com aliados, com adversários, mas dialogando. O meu perfil sempre no Congresso foi esse, de dialogar, de conversar. Não tem ninguém que é dono da verdade completamente. Então, quando o Vanderlei, Wagner, Ronaldo Dimas estavam, o próprio Marcos Marcelo, no mesmo palanque, é um respeito por um projeto, ao Estado, né? Então, eu vejo que isso é da democracia e do respeito. Como é que você entende essa fala do vice-governador Laurez? Ele passou aqui conosco e fez, né, críticas ao seu perfil, disse que ele é o mais preparado e que a sua passagem pela educação, tantos anos na educação, não resolveu os índices da educação. Essa é uma responsabilidade sua? Primeiro eu queria convidar o ex-prefeito Laurez, que também não tinha nenhuma experiência de gestão, até ter sido apoiado inclusive por mim, para ser prefeito de Gurupi. Ele também teve o seu primeiro momento, que não é o meu caso. Eu já fui gestora, né, do maior orçamento do Estado. E o que eu acho que é muito importante, Roberta, é quando a gente lida com qualquer processo de gestão e de qualificação, e aí ele falando da educação, que eu queria também convidar,
Ele também foi prefeito de Gurupi, nem por isso os índices de Gurupi são milagrosos. Até porque quem lida com educação, e eu consegui mudar muitos índices, também gostaria que olhasse a responsabilidade, Comparativo. o comparativo e também entender, né? Quando ele faz uma fala dessa natureza, ele está desrespeitando milhares de professoras, professores, equipe das escolas, para olhar uma realidade do norte do Tocantins. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação, isso foi em 2000, sucedendo a professora Nilmar, que era uma boa gestora, tinha 95% dos professores eram leigos. E nós criamos um programa naquela época, chamado Regime Especial, e hoje acho que tem muitos professores que vão estar nos ouvindo, que vai se lembrar disso. O Estado estava acabando de nascer, a Unitins ainda a única universidade que existia, não tinha nem a Universidade Federal. Nós começamos um processo de apoiamento das universidades, criamos os primeiros cursos de Química e de Física e de Biologia no Estado. Então os professores fizeram um sacrifício gigantesco, porque esse regime especial acontecia a cada 2 meses, tinha uma quinzena, uma semana de aulas. Um mês de férias todo que o professor tinha para descansar, ele estava lá estudando. E o que é importante, foi feita uma prova pelo Ministério da Educação e as melhores notas foram dos professores que estavam nesse chamado regime especial. Então, escolas do Tempo de Goiás, os grupos escolares, escolas de placa do Iris Rezende, todo o processo de construção de um currículo. E ao longo do tempo, o Tocantins ocupou tanto espaço de destaque nacional que eu assumi a presidência do Conselho Nacional de Secretários. Eu fui escolhida pelos colegas secretários de Educação de São Paulo, do Rio, de todos, para presidir esse conselho, com números, inclusive, bastante ousados. Nós conseguimos reduzir em muito, né, os percentuais de professores leigos, mas também de alunos que tinham defasagem na aprendizagem. Vamos lembrar quantas escolas tinham no seu município, quem é que estava dando aula. Quando eu morei em Arraias, que foi logo o meu primeiro lugar, né, em 90, o meu marido, Fernando, que é advogado, mas tinha sido professor de matemática quando ele estava na sua formação, ele dava aula de matemática e era um excelente professor. É o que nós tínhamos, mas a gente não ficou parado. Então foi muito trabalho que foi realizado, o Instituto Ayrton Senna, Acelera, são parceiros e os números mostram isso. Recente eu participei, inclusive, de uma entrevista realizada por uma equipe da Unicamp, uma equipe da FGV, da Fundação Lemo, que fizeram um estudo de casos do modelo de gestão do Tocantins desse período. Então eu convido a estudar um pouquinho. Dorinha, você falou do Eduardo, mas hoje você tem o apoio dos 5 prefeitos das maiores cidades, o G5, né? Araguaína, Gurupi, Palmas, Porto e Paraíso. Também tenho ouvido aí algumas entrevistas especulando da onde sai a indicação, a composição do seu vice. Sai do governador Vanderlei, sai desse grupo. Quem vai escolher o vice da sua chapa? Bom, na verdade, toda essa conjuntura de escolha do vice, ela sempre passou por um olhar sobre regional, sobre representação. É isso que nós estamos discutindo com os líderes, presidente de partido, com os prefeitos, não só das grandes cidades, mas também ouvindo diferentes prefeitos e prefeitas. Nós estamos nesse momento, inclusive, pesquisando perfis de vice, tem vários nomes já pontuados, sempre observando essa questão da representação. Geográfica, de grupos? Também geográfica, mas também de representação política, né? De representação que política. Agrega esse... E relação também de respeito e confiança. Né? O governador, ao escolher ficar na gestão, ele fez uma escolha também política, porque seria muito até cômodo para ele sair para disputar o Senado, numa eleição talvez a mais fácil da vida dele, em virtude do próprio trabalho. Ele faz essa escolha. Tenho líderes importantes que estão para ser ouvidos, mas o caso do Vanderlei, o partido dele é o partido que governa o Tocantins, tem um peso político. E, na verdade, essa escolha pode ser uma escolha dele, como pode ser, na verdade, vai ser uma escolha do grupo. Ele sempre tem dito isso. A preocupação dele não é de nomear B ou C. Qual é a pessoa que pode agregar mais? Até porque, infelizmente, no Tocantins tem algumas situações bem complexas
entre quem está na gestão e o seu vice. Tem que ter confiança, tem que ter uma relação de respeito de ambos os lados, né? E a preocupação sempre é o respeito ao Tocantins. Então, esse vice logo vai ser anunciado, acho que é uma das perguntas mais... Você mais responde que eu ultimamente. mais respondo ultimamente, mas vai ser uma pessoa que vai agregar muito ao projeto pelo Tocantins.